Ela pagou a faculdade da irmã e foi deixada de fora da formatura, só que um segredo fez a irmã implorar o seu perdão. Ela estava em frente ao espelho, escolhendo um par de brincos discretos para ir com o vestido preto elegante que havia comprado especialmente para o dia. Maquiagem leve, cabelo preso com elegância. Ângela não era de festas, mas aquela era especial, a formatura de sua irmã. Ângela sorriu ao checar a hora. Quase lá. Pegou o presente, um delicado colar com um pingente de pedra da lua, exatamente como o que a mãe delas costumava usar. Mas quando abriu o e-mail para verificar os detalhes do evento, ela viu, seu nome não estava na lista de convidados. Nenhuma mensagem, nenhum convite, nem mesmo uma menção. Ela pensou que poderia ser um erro. Talvez o e-mail tivesse ido para o spam. Talvez sua irmã tivesse enviado para um endereço antigo. Talvez algum tipo de erro. Mas então começou a cair a ficha. Em toda a agitação das últimas semanas, as mensagens apressadas, as histórias do Instagram, o casual, as coisas estão tão agitadas agora. Laura nunca havia mencionado a presença de Ângela. Nenhum te vejo na cerimônia. Nenhum você vai amar. Nada. Ângela lentamente pousou o telefone, o coração disparado. Não era apenas uma ausência, era um silêncio que gritava. Ângela era 12 anos mais velha que Laura. Quando seus pais morreram em um acidente de carro, Ângela tinha apenas 22 anos. Sua vida mal havia começado em Minas Gerais. Mas naquele momento, ela colocou tudo em pausa. Foi ela quem assinou os papéis da custódia, quem disse sim quando o assistente social perguntou se ela estava pronta para criar uma criança de 10 anos. E ela o fez. Ela cancelou planos, mudou de cidade, arranjou qualquer emprego que pudesse encontrar. Elas dividiram um colchão, dividiram comida. Ela se tornou mãe, pai, irmã, tudo em um só. Criou Laura com amor e sacrifício, pagou pela escola, terapia, comida, roupas e, mais tarde, cobriu toda a sua educação universitária em administração de empresas, matrícula, mensalidades, livros, transporte, estágios não remunerados. E ela fez tudo isso sem nunca revelar o quanto ganhava ou quão longe havia chegado profissionalmente. Hoje, Ângela era diretora de uma grande empresa de consultoria em agronegócio, uma das mais respeitadas do país, com sede em Belo Horizonte. Ela pensou que, se Laura soubesse, poderia se deslumbrar. E Ângela a queria com os pés no chão, focada, forte. Mas agora era Ângela quem sentia que havia caído. Ela hesitou antes de fazer a ligação. Olhou para o telefone novamente, respirou fundo, pensou em deixar para lá, fingir que não doía, mas doía, e não perguntar agora só a deixaria a dúvida corroer por dentro. O telefone tocou 3 vezes antes de Laura atender. Oi, Ângela, tudo bem? A voz de Laura estava apressada como sempre. Barulho ao fundo, vozes, música. A celebração claramente já havia começado. Oi, Lau, você já está na festa? Sim. Sim, estou aqui com a galera. Está um caos. Então, eu só queria verificar uma coisa. Olhei meu e-mail, meu telefone, pensei que fosse meu erro, mas não recebi um convite para a formatura. Achei estranho. Silêncio. Um som abafado da música preencheu o espaço entre elas. Ah, sim. Então, Ângela sentiu todo o seu corpo congelar. Aquela pausa disse mais do que qualquer palavra poderia. Então, Ângela, não é pessoal, ok? É que a vibe é meio, sabe, jovem. Todo mundo aqui é super moderno do mundo do agronegócio, sabe? Daqueles com fazendas enormes. É um cenário totalmente diferente. Um cenário diferente, sim. Você é mais clássica, né? Mais reservada. Pensei que você não se sentiria confortável. Laura pensava no quanto Ângela era simples, do interior, e como isso destoaria de sua nova imagem. Laura, você está dizendo que não me convidou porque sou muito velha para o seu círculo? Não, não foi isso que eu quis dizer. Mas tente entender. Meus amigos são de outra realidade. A maioria deles vem de família rica, com terras. Eles viajam, trabalham com grandes produtores, influenciadores do agro, e eu já sou a bolsista, sempre dizendo, não posso, estou sem grana. Imagine se eu aparecesse com alguém toda formal, alguém que eles não conhecem e que não se encaixa. Eles notariam. Eles falariam. Eu teria vergonha, Ângela. Ângela cerrou o braço, tentando controlar a respiração. Cada palavra parecia uma lâmina. Mas você tem dinheiro, Laura. Eu te dei tudo, incluindo essa faculdade de administração. Eu sei, e sou grata. De verdade.
Mas esse mundo é diferente. Sabe, imagem importa. Eu só não queria me sentir constrangida ou fazer você se sentir deslocada. Silêncio novamente. Ângela olhou para o presente ainda sobre a cama. O colar de pedra da lua, o mesmo que a mãe delas usava, um símbolo do vínculo que ela pensou que ainda existia. Mas ouvir sua irmã falar como se ela fosse apenas um estorvo para sua imagem, como se Ângela, que havia sacrificado tanto, fosse uma figura a ser escondida, esse vínculo parecia estilhaçado, talvez para sempre. Ele conhece pessoas na indústria. Eles se encaixam totalmente na multidão aqui. Ângela não disse nada. A família do namorado de sua irmã, pessoas que ela mal conhecia, haviam sido convidadas. Eles estavam lá aplaudindo, celebrando enquanto ela, que criou Laura, pagou por cada livro, cada mês de aluguel, cada conta da faculdade, estava assistindo de longe. Sem lugar, sem nome na lista, sem direito de fazer parte. Entendi. Então, eles são mais o seu tipo, né? Laura riu, sem pegar a ironia. Exatamente. Ângela não respondeu. De repente, a ligação pareceu demorar demais. Tudo bem, Lau. Aproveite sua noite. Ângela, não fique chateada, ok? Eu só não queria que as coisas ficassem estranhas para nós duas, mas sou grata. De verdade, você sabe disso. Mas Ângela não sabia mais. Ela desligou o telefone com o estômago embrulhado, sentou-se na cama e, pela primeira vez em anos, sentiu que havia feito tudo por alguém que nunca realmente viu quem ela era, alguém que a considerava uma figura do passado, sem relevância para seu presente e futuro brilhante. 3 meses se passaram. Desde a formatura, Ângela e Laura mal se falavam. As mensagens haviam se tornado raras, e pela primeira vez, Ângela não sentia a necessidade de preencher o silêncio. Ela começou a dedicar seu tempo a si mesma. Viajou, passou dias offline, sentiu o tipo de paz que nunca teve enquanto criava sua irmã. E lentamente começou a entender que talvez fosse hora de parar de tentar ser tudo para alguém que a tratava como nada, como se sua vida e suas conquistas fossem insignificantes. O telefone tocou em uma tarde de quarta-feira. Era Laura. Ângela pensou em ignorar, mas atendeu por curiosidade ou hábito. Talvez apenas para ouvir o que seria desta vez. Oi, Ângela. Como você está? Sua voz era doce, ligeiramente nervosa, um pouco ensaiada. Oi, Laura. Estou bem. Então, eu queria falar com você sobre algo importante. Ângela se ajeitou na cadeira. Pode falar. Estou pensando em começar um programa de pós-graduação, algo avançado focado em gestão do agronegócio. Vai me ajudar a entrar em uma grande empresa do setor. Que empresa? Agrofutura. Você conhece? Ângela quase sorriu, mas se conteve. Sim, ela conhecia. Ela era diretora de consultoria na Agrofutura há mais de 2 anos. Foi ela quem reestruturou o departamento de projetos estratégicos, contratou, treinou, demitiu pessoas. Ela estava por trás de cada grande projeto, cada nova consultoria. Mas Laura nunca soube. Nunca se deu ao trabalho de perguntar, de se interessar, de sequer imaginar que Ângela pudesse ter uma vida profissional tão bem-sucedida. Ângela simplesmente disse gentilmente, sim, eu conheço. É uma excelente empresa. Trabalho sério, grandes clientes. Parece com você. Exato. E para entrar, preciso me destacar. Essa pós-graduação vai realmente me diferenciar, mas é cara. Eu estava pensando se talvez você poderia me ajudar como sempre fez. Ângela fechou os olhos por um momento. O programa era caro, mas não era o dinheiro que pesava. Era a ironia. A irmã que a havia excluído para parecer legal o suficiente agora estava pedindo ajuda para entrar no mesmo mundo onde Ângela era quem decidia quem entrava e quem ficava de fora. Ela respondeu calmamente, claro, Laura. Eu pagarei por isso. Tenho certeza de que você se sairá muito bem. Sério? Oh, Ângela, obrigada. Você é um anjo. Sério, eu sabia que podia contar com você. Ângela olhou de volta para a tela do computador, onde o e-mail com as revisões de currículos para novos estagiários ainda estava aberto. O nome de Laura não estava lá. Ainda não. Mas em breve estaria. E talvez então, pela primeira vez, ela finalmente veria quem Ângela realmente era. 6 meses se passaram desde aquela ligação. Laura havia se jogado em seu programa de pós-graduação, mais para se exibir do que por paixão. Ela postava cada certificado, cada aula, cada café perfeitamente encenado ao lado de um MacBook, como se sua vida fosse uma vitrine. Afinal, a imagem não era tudo.
E agora ela estava ali no saguão da Agrofutura, a empresa que ela sonhava, a mais comentada do momento no agronegócio, moderna, ousada, com visão de futuro. Laura se candidatou com confiança. Seu currículo ainda estava em progresso, mas ela havia feito a pós-graduação certa, investido no portfólio certo e, claro, estava contando com aquele familiar apoio silencioso nos bastidores. Ela esperou pela sua entrevista em uma ampla sala de vidro com decoração minimalista e o cheiro de café expresso no ar. Seus dedos se agitavam nervosamente até que ouviu passos. A porta se abriu e por um segundo ela pensou que estava alucinando. Ângela. Sua irmã entrou com uma prancheta na mão, postura firme, olhar profissional, sem maquiagem pesada, sem teatralidade, apenas presença, autoridade. Boa tarde, Laura. Por favor, sente-se. Laura saltou da cadeira. O que você está fazendo aqui? Conduzindo a entrevista, Ângela respondeu como se estivesse afirmando que o céu era azul. Você trabalha aqui. O choque e a incredulidade eram evidentes na voz de Laura, que jamais imaginaria Ângela em um lugar assim. Ângela sentou-se lentamente à mesa. Eu sou a diretora de consultoria na Agrofutura. Laura piscou, atordoada. Mas por que você nunca me contou? Ângela ergueu os olhos da prancheta sem pressa. Porque você nunca demonstrou nenhum interesse na minha vida. Você sempre assumiu que eu era apenas a irmã mais velha que te criou, sem se importar com o que eu fazia ou quem eu me tornei. Um silêncio carregado de tensão pairou no ar. Aquela frase caiu como uma pedra no meio da sala. Laura abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. Ângela começou a folhear o currículo impresso profissionalmente. Sua experiência prática é interessante, mas falta profundidade em análise de mercado. Você é boa em apresentar, mas ainda não demonstrou a capacidade de desenvolver um planejamento estratégico verdadeiramente seu. Laura engoliu em seco. Mas eu sei que estou apenas começando. Ainda estou me encontrando. Claro, e é por isso que você está competindo com outros candidatos que estão na mesma fase. Alguns com ideias mais inovadoras, outros com propostas comerciais mais sólidas. Então, eu não tenho chance. Ângela fechou o currículo e olhou sua irmã nos olhos. Firme, calma, ligeiramente cortante. Eu não disse isso. Mas aqui na Agrofutura, ninguém entra por causa do sobrenome ou por favores. Esta empresa construiu sua reputação, e eu também. Laura mal conseguia manter o contato visual. Pensei que talvez com tudo o que você fez por mim. Ângela se levantou. Eu já fiz muito por você. Agora é sua vez de fazer algo por si mesma. Ela caminhou até a porta. Esta entrevista acabou. O RH entrará em contato com os resultados. E ela saiu, deixando Laura ali, seus pés afundando no chão frio e, pela primeira vez, finalmente encarando não apenas a mulher que sempre esteve por trás de tudo, mas a mulher que ela nunca quis ver, a mulher que ela havia subestimado e envergonhado. Laura passou os dias seguintes esperando por uma resposta. Não conseguia parar de pensar na entrevista com Ângela, na maneira firme como sua irmã a havia olhado nos olhos como se ela fosse apenas mais um nome em uma pilha de candidatos. Ela continuava dizendo a si mesma que era apenas um jogo, que Ângela só queria parecer imparcial, que no final ela seria a escolhida. Mas os dias se transformaram em uma semana, depois 2, até que finalmente um e-mail chegou. Assunto: Processo Seletivo Agrofutura. Mensagem: Olá, Laura. Obrigado por participar do processo de seleção. Após revisar todos os candidatos, decidimos prosseguir com outro candidato para a posição. Laura olhou para a tela sem piscar. Nem mesmo um obrigado personalizado. Nenhuma menção ao seu esforço, ao seu sobrenome, à história delas. Ela sentiu o estômago embrulhar. Pegou o telefone e abriu o WhatsApp. A última mensagem para Ângela ainda estava lá, lida e ignorada. Obrigada novamente pela pós-graduação, irmã. Coração vermelho. Nenhuma resposta. Ela começou a digitar. Só quero entender o que aconteceu. Por que você me excluiu assim? Por que você não me contou sobre a empresa? Por que você não me deu uma chance real? Mas Ângela não respondeu. Minutos se passaram, depois horas, depois silêncio. Alguns dias depois, ela tentou novamente. Preciso saber, Ângela. Preciso entender se ainda há algo entre nós. Mas a única coisa que voltou foi o eco de sua própria desesperança. Foi então que ela percebeu que, sem Ângela, ela era apenas ela mesma. Sem mesada, sem apoio, sem elogios automáticos, sem ninguém para resgatá-la no último minuto.
E talvez só agora ela estivesse finalmente vendo a verdade. Que por trás de toda a vaidade estava apenas uma garota que confundiu imagem com valor. Uma garota que nunca se importou em ver quem estava segurando todo o seu mundo, e que, por vergonha e desinteresse, havia desprezado a pessoa mais importante de sua vida. Após dias de silêncio, Laura tomou uma decisão. Ela precisava de respostas. Foi à Agrofutura sem avisar, coração disparado, mãos suadas. Esperou por mais de 1 hora no saguão, ansiosa, quase desistindo. Quando Ângela finalmente apareceu, sua expressão era séria. Laura não conseguiu se conter. Por que você nunca me contou que trabalhava aqui? Perguntou, a voz ligeiramente trêmula. Por que você me excluiu da sua vida? Por que você me recusou a vaga? Pensei que você queria me ajudar. Ângela olhou para ela, firme, calma, com um traço de decepção. Laura, você foi quem escolheu me excluir. Você me deixou de fora da sua formatura, do seu próprio marco. E agora, só depois de ver onde cheguei, você espera que eu abra o caminho para você? Mas a vida não funciona assim. Respeito e esforço são construídos antes das conquistas, não depois. Laura não sabia o que dizer. Eu só queria uma chance. E você teve muitas chances, Ângela respondeu. Mas você manteve distância. Você escolheu o brilho dos seus amigos, a aprovação fácil. Eu estava sempre aqui te apoiando, esperando que um dia você quisesse me ver por quem eu realmente sou. Mas você sempre me viu como alguém de quem ter vergonha, alguém sem importância na sua vida moderna. Laura suspirou, sentindo o peso de cada palavra. Então por que você não me aceita na empresa? Ângela cruzou os braços. Porque este lugar não é para pessoas que não estão prontas. Não abrirei portas para alguém que não está disposta a crescer de verdade. Mas eu quero aprender. Preciso dessa oportunidade. Ângela tirou o telefone. Vou te recomendar para Campo Forte Consultoria, uma empresa menor onde eu já trabalhei. Lá você pode realmente começar e talvez, quando estiver pronta, a Agrofutura abrirá suas portas para você. Laura hesitou, aceitando a oferta relutantemente. Obrigada, Ângela. Vou tentar. Ângela assentiu, o olhar firme. Esta é a sua oportunidade, mas não uma garantia. Só importa se você estiver realmente pronta para fazer as coisas de forma diferente e para crescer de verdade. Meses se passaram. Ângela estava em seu escritório quando o telefone vibrou. Uma mensagem de Laura. Oi, Ângela. Só queria agradecer pela recomendação para Campo Forte Consultoria. Tenho trabalhado muito e aprendi bastante, e também tenho pensado em tudo o que aconteceu entre nós. Quero pedir desculpas. Eu estava errada em pensar que tudo seria fácil ou que você estava contra mim. Agora entendo que nada vem sem esforço e que você sempre fez o que pôde por mim. Obrigada por tudo. Ângela leu a mensagem, respirou fundo, mas não respondeu de imediato. Mais tarde naquela noite, ela finalmente digitou: obrigada por reconhecer. Desejo o melhor a você, Laura. Que você encontre seu caminho de verdade. O silêncio que se seguiu não estava vazio. Estava cheio de um respeito recém-conquistado, nascido da distância e do crescimento. E você, já passou por algo similar, ajudou alguém e acabou esquecido? Conte-nos nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal para mais histórias como esta e nos ajude a crescer. Sua história pode ser a próxima que contaremos.